Obrigado, Jesus, por teu amor. Não merecemos, Senhor, mas o teu amor nos alcança. Não somos dignos deste amor, mas somos amados por Ele. O que é o homem para que dele se lembre, Senhor? Quem somos nós para que o Senhor se recorde das nossas vidas? Contudo, o teu amor nos cerca por detrás e por diante. O teu amor nos envolve. O teu amor nos faz transbordar. Aleluia. E somos constrangidos, Senhor, neste amor. Somos constrangidos, Senhor, neste amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome. Você pode agradecer, Jesus, por este amor. Diga obrigado, Senhor, por este amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me amado, me sustentado. E se estamos aqui, querida, é porque esse amor tem sido fiel às nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, querido. Você que, movido neste amor, trouxe o seu dízimo ou a sua oferta. Você pode pegar o envelope ali na entrada, se você ainda não pegou. Aleluia. Isso, Rogério, põe ali para mim, por favor, atrás do suporte aqui do tripé. Eu quero orar pelo trabalho das suas mãos. Agora, na última semana, nós pagamos o nosso aluguel. É a semana mais apertada que temos na questão dos compromissos a serem honrados. E nós contamos com a fidelidade dos irmãos, amém? Fidelidade, queridos. O dízimo, ele não é uma conta, ele não é um boleto, ele não é algo, não é uma dívida. Ele deve ser uma atitude de amor, uma atitude de gratidão, uma atitude de reconhecimento por tudo aquilo que Deus é e tem feito nas nossas vidas, como Ele tem nos sustentado, cuidado de cada um de nós, da sua vida, da sua família, amém, queridos? E é interessante, deixe eu dar uma dica a você. Considere esta atitude, esse princípio do dízimo, como a primeira coisa que você deve fazer. Na atitude de amor, assim que você recebe aquilo que vem às tuas mãos, olhe ou pegue na mão, eu não sei a forma como você recebe, mas diga: Senhor, muito obrigado, e eu quero separar agora aquilo que é seu, eu quero entregar no teu altar. Por quê? Porque fazendo isso nós reconhecemos como um princípio, uma gratidão, e damos a primícia. Porque se deixarmos para o final, ele acaba se tornando uma conta para nós pagarmos. Se a gente deixa ele para o fim, não, depois eu acerto, depois eu vejo, depois eu faço. Você começa a viver o seu dia a dia, no seu mês, e as responsabilidades vêm, as coisas vão acontecendo, e de repente você fala: nossa, eu tenho isso para pagar. Eu tenho que separar. E ele acaba se tornando uma conta, com peso de dívida, com peso de um boleto na nossa vida. Entende, queridos? Mas quando nós conseguimos ajustar, isso é um ajuste que a gente começa dia a dia, vai começando, vai se ajustando, vai, trabalhando isso. Sempre com o coração: Senhor, que nunca se torne no meu coração um peso, uma conta ou algo, mas sim uma atitude de amor, de gratidão. Amém? E eu tenho certeza que assim como o Senhor recebeu a oferta de Abel, Ele recebe a sua oferta, o seu dízimo no altar. Amém? Em nome de Jesus. Pai, diante da Tua presença, eu quero abençoar a vida dos Teus filhos, o trabalho das mãos de cada um deles. Deus, obrigado porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem provido, ó Deus, dentro dos seus lares.
mesmo em tanta dificuldade que está lá fora, mesmo num ambiente tão adverso que temos enfrentado nestes tempos, o Senhor tem mostrado graça, favor às famílias da igreja. O Senhor tem guardado as famílias, o Senhor tem protegido as famílias. E eu quero te louvar e te agradecer por isso. Deus, receba neste momento a fidelidade de cada coração. Ó Deus, o amor, a gratidão com que cada um dos teus filhos trazem no teu altar, aquilo que te é devido, Senhor. Para que haja sustento na sua casa, para que haja provisão, para que possamos, ó Deus, continuar, avançar, conquistar mais e mais vidas para o Senhor. Nós te adoramos por isso, Senhor, por este momento. Eu te louvo pela vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode levantar do seu lugar, coloque no gasofilácio a sua oferta, seu dízimo, em nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém? Eu quero, antes de nós compartilharmos a palavra, dar um recado aqui à igreja, a vocês também que estão nos assistindo aí. Hoje, neste domingo, foi a nossa última transmissão dos cultos ao vivo. Nós retornamos com o presencial, estamos aqui ajustados pelas normas, vocês podem ver aí, vocês que nos acompanham, observem nas fotos, todas as normas de segurança sendo feitas, obedecidas, e estamos gradativamente voltando com toda a amplitude aí do que nos libera. E diante disso, nós vamos tornar o nosso canal no YouTube, a nossa página no Face, nós vamos aprimorar, nós vamos realmente usar as ferramentas, nós vamos aí, o pessoal da mídia estão trabalhando nisso, nós vamos passar, como que fala, William? Nós vamos repostar os vídeos, tudo que acontece aqui, você vai receber aí através do nosso canal. Mas não será no mesmo dia, porque nós vamos editar, nós vamos ajustar, para que nós possamos falar a linguagem correta aí das redes sociais, das plataformas, tudo aquilo que é exigido. Isso demanda tempo, isso demanda recursos de equipamentos, entendeu? Nós ainda não temos tudo isso, então nós precisamos de alguns dias para conseguir fazer isso. Então nós vamos estar gravando aqui tudo que acontece, tudo que nós recebemos aqui como igreja, você vai continuar recebendo aí na sua casa. Mas a partir de quarta-feira, você não vai conseguir mais acessar a live ao vivo, ok? Você pode estar vindo aqui, você que é de Bebedouro, seu lugar é aqui. Agora você que aí nos acompanha de uma outra cidade, de outro estado, e há pessoas que nos acompanham, você fique tranquilo, nós vamos postar aí os dias, os horários que vão ser transmitidos aí, vão fazer, como é que chama o envio dos vídeos? Vai ser postados mesmo, né? Vai ser enviado os vídeos aí nas redes sociais. Oi? O link está na tela, isso aí, você que está nos acompanhando aí, o link está aí embaixo da tela, na descrição também haverá, ok? Recado dado, em nome de Jesus, e nós aqui vamos continuar firmes e voltando cada vez mais aí. Eu espero em Deus, em nome de Jesus, poder liberar as crianças aí rapidamente, para que voltem. Tivemos uma boa notícia, né? As crianças já estão podendo ir a locais públicos, de máscara, no comércio, shopping, restaurante. Então eu acredito que, acho que a partir dessa semana da próxima já vai haver flexibilizações aí, para as crianças possam estar também na casa do Pai. Não sei se ainda vamos ter a escolinha, mas pelo menos aqui, uma cadeira, sendo juntos, ok? Como família, na casa de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, porque também não há sentido, né? Pode ir em todo lugar e menos na igreja. Num lugar de fé, num lugar de busca, num lugar de cura, num lugar de restauração, onde buscamos e exercemos a nossa fé, não pode. Em todos os lugares pode. Essa balança não está correta, mas devagar nós vamos ajustando, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pega a palavra do Senhor aí comigo. Abre ela em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Compartilhava pela manhã essa palavra. O Espírito Santo nesses dias tem me feito lembrar deste texto. E sempre quando eu passo por um momento de angústia, de aflição, quando eu vejo
alguns problemas latentes aqui, não necessariamente na minha vida, mas quando cada um dos irmãos, cada família passa uma situação, é como se eu passasse também. Meu coração fica apertado, como diz a palavra, que se um membro está enfermo, todo o corpo sofre. E eu vendo algumas situações, e meu coração às vezes se angustia, fico preocupado e busco ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus tem me ensinado muito, queridos, algumas posturas, algumas atitudes e como alcançar o coração de Deus, o favor de Deus. E eu quero compartilhar sobre isso. Como nós podemos alcançar o coração de Jesus, como nós podemos, encontrar realmente diante do Senhor um favor do céu sobre as nossas vidas. Marcos capítulo 10, verso 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Pai, nós estamos diante da tua presença, diante da tua palavra. Deus, eu peço que o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada vida, sobre cada pessoa que nos acompanha neste momento. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, tudo que é contrário, toda interferência, toda resistência maligna, seja destruída e anulada agora, em nome de Jesus. Deus, sobre as vidas que aqui estão, sobre aqueles que nos assistem, nos acompanham, Senhor, somente o teu favor, a tua graça. Deus, fala conosco, estamos aqui para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amados, como eu disse a você, como nós podemos alcançar o favor de Deus, o coração de Deus? Algumas passagens na palavra nos chamam muita atenção, desperta algo em nós, ou pelo menos deveria despertar algo em nós. A Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos e grande multidão seguia. Dentro de uma multidão, querido, será que todo mundo estava bem? Será que ninguém tinha problema ali? Será que ninguém precisava chamar a atenção de Jesus? Será que ninguém precisava do olhar dele, da atenção dele, dos milagres que através dele se faziam? Eu acredito que muitos que estavam ali clamavam por ele. Muitos que estavam ali, chamavam por ele. Sim ou não? Mas a Bíblia diz nesse texto aqui que um homem chamado Bartimeu, ele clamou, ele chamou por Jesus e Jesus parou e mandou chamá-lo. O que fez com que Jesus parasse? O que fez com que Jesus, alguém está me chamando? Se uma multidão inteira chamava ele, e Jesus não parava pela multidão, queridos, Jesus continuava o seu caminho, a multidão o seguia, a multidão ia com ele. Mas algumas pessoas conseguiram fazer Jesus parar. Como a mulher, como a pastora pregou esses dias aqui, do fluxo de sangue. A multidão apertava, a multidão impulsionava, Jesus estava a caminho de algo. Mas quando aquela mulher toca, Jesus para, alguém me tocou. Jesus estava caminhando, Jesus tinha um propósito, um destino para ir. Os discípulos estavam com ele, a multidão o seguia, mas de repente ele ouve chamar e para. Essas pessoas conseguiram alcançar o coração de Jesus, alcançar algo nas suas vidas. Meu pai sempre dizia uma frase, é a verdade: se um homem pode fazer, você também pode.
Se alguém conseguiu, você também consegue. Ele não, o Vera era teimoso, e ele não sossegava enquanto ele não realizava aquilo. Ele ficava, ele se esforçava, ele buscava, ele aprendia, ele ia até conseguir fazer. Isso era um lema dele: se alguém fez, eu também posso fazer. Se alguém conseguiu, eu também posso. Ou seja, não se limite, não coloque empecilhos, vá, dá um passo a mais. E olhando para este texto aqui, se este homem alcançou, eu também posso alcançar. Se aquela mulher alcançou, eu também posso alcançar. Amém ou não? E isso deve instigar as nossas vidas. Isso deve impulsionar as nossas vidas. Queridos, e olhando para a palavra, nós vemos aqui Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Bar é um título de filho. Este homem foi chamado aqui como filho de Timeu. Bartimeu não era o nome dele. Eu me chamo Luiz Fernando, filho do Mauro. É como se alguém falasse: olha, o filho do Mauro estava ali. Mas isso não era o nome dele. E por que foi chamado de Bartimeu? Bartimeu, ele vinha de uma família honrada, que lutava por Israel, lutava pelo seu Deus. Eles lutavam, eles eram inconformados com um império que subjugava eles, que, oprimia eles. Eles queriam sempre a libertação do seu povo. E eles se esforçavam, eles, buscavam. Eram considerados como rebeldes diante do império. Este homem não era cego de nascença. Ele tornou-se cego. Algumas versões diz que quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Algumas versões dizem que eu torne a ver. Por quê? Uma das estratégias de guerra, queridos, usadas na antiguidade, era quando um exército, um rei, um imperador vencia uma batalha. Eles matavam os generais, matavam os comandantes, o alto escalão dos exércitos. E pegavam os filhos dessas pessoas e furavam-lhe os olhos. Arrancavam-lhe os olhos, furavam os olhos. Para quê? Para que ele ficasse impedido de se levantar, empunhar uma espada e se rebelar. Este homem vivia esta situação. O seu pai lutava por Israel, mas foi vencido. E o império veio e furaram seus olhos, arrancou-lhe a sua visão e colocou ele numa situação extremamente difícil. A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, fazendo o quê, irmãos? Mendigando. Um homem que não tinha mais agora a capacidade de sustentar sua família, um homem que não tinha mais agora a capacidade de cuidar da sua esposa e filhos, sem um futuro, sem uma esperança, sem nada. O que ele poderia esperar da vida, queridos? Esmolas. Esmolas. Aquele homem havia passado por situações contrárias e adversas, alguns reveses que o deixou totalmente impotente, que o deixou destruído, que acabou com a vida dele, com toda a perspectiva que ele poderia ter. E muitas vezes nós enfrentamos situações que tentam fazer isso conosco, sim ou não? Situações que tentam nos parar, situações que tentam nos destruir, que tentam minar a nossa força, que tentam tirar os nossos sonhos, que tentam tirar os nossos projetos. E muitas vezes o nosso coração ele é bombardeado. E nós ficamos à beira do caminho, olhando para lá, para cá, às vezes mendigando um carinho, uma atenção, um socorro, uma ajuda, sim ou não, irmão? A palavra do Senhor diz que esse homem, quando ele ouve, olha só, olha o que está escrito, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começa a chamar. Só que ele não chama por Jesus de Nazaré. Você já parou para pensar nisso? Ele não chama: ô Jesus de Nazaré, ô Jesus, você que tem feito milagres, olha para mim, ô Jesus. Ele não faz isso. Ele não faz isso, ele não tem essa atitude. Ele não fica mendigando com Deus. A Bíblia diz que esse homem estava à beira do caminho mendigando. Mas quando ele está diante do Senhor, ele não mendiga. Quando ele está diante do Pai, diante do amor do Pai, ele não mendiga, ele tem uma atitude, uma postura. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi.
Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. E o que as pessoas que estão em volta dele mandam ele fazer? Fica quieto, fecha a boca, para de falar. E quanto mais tentavam fazê-lo parar, obrigado, querido. Quanto mais tentam fazê-lo parar, mais ele gritava e mais alto: Jesus, filho de Davi. Ah, irmãos, ele demorou um pouco, gritando, falando isso. E eu fico imaginando o coração de Jesus: isso, filho de Davi, isso, chama de novo, clama de novo. A ponto, queridos, que as pessoas iam tirar ele dali. As pessoas já estavam ficando incomodadas com ele ali. E antes das pessoas terem uma atitude com ele, eu penso, Jesus falou assim: chama ele aqui. Jesus para o seu caminho. Jesus para a sua trajetória e manda chamar aquele homem. Agora, por que ele fez isso, queridos? O que despertou isso? O que fez com que isso acontecesse? Mesmo diante daquela situação adversa, mesmo da situação de humilhação que ele estava vivendo, mesmo diante de uma situação de impossibilidade, sabe, era impossível a ele. Quando ele ouve que é Jesus, ele começa a fazer uma conexão, eu creio, dentro dele. Fala: peraí, este Jesus, ele está trazendo uma mensagem do Pai, ele está trazendo uma mensagem de Deus, e ele tem feito milagres. Este Jesus que nasceu em Nazaré, todos conheciam a história ali, todos conheciam a linhagem de Jesus ali. Falou: peraí. E ele começa, ele para, e ele não chama Jesus simplesmente como homem, ele faz menção de algo, e ele diz: filho de Davi, olha para mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começa a falar isso, queridos, ele assume uma postura, e ele começa a chamar sobre ele uma promessa que havia de Deus sobre o seu povo. Quando ele começa a visualizar não, mas ele ouve que é Jesus, ele começa: Jesus, opa, o filho de Davi, eu espero um Messias, nós esperamos um ungido, nós esperamos aquele que vai nos libertar, nós esperamos aquele que é o enviado do Pai para trazer a libertação, a cura às nossas vidas. Opa, é este. E quando ele se levanta e começa a dizer filho de Davi, ele começa a fazer menção da promessa, ele começa a tocar na promessa, ele começa a tocar na palavra, nas escrituras, no que está escrito a respeito do seu povo, a respeito da vida dele. E isso chamou a atenção de Jesus. Não era o fato dele estar mendigando, não era o fato dele ser necessitado, porque todos que estavam à volta dele eram. Eu e você somos. Nós precisamos do favor de Deus, do milagre de Deus. Em alguma área da nossa vida, ou em muitas áreas da nossa vida, acontece que nós ficamos mendigando com Deus. Oh Deus, me socorre, me faz isso, me ajuda. Mas não temos uma postura correta. E é isso que faz a diferença na nossa vida, queridos. Olhe para a palavra. Os dois exemplos que eu dei, tanto este homem quanto aquela mulher do fluxo de sangue, chamou a atenção, despertou algo em Jesus, fez com que dele saísse poder, com que dele saísse virtude. O Senhor não continua quando ele encontra um coração que clama por ele, mas numa postura correta, diante da palavra, diante das escrituras, fazendo menção da promessa. Vocês estão me entendendo, amados? Em nome de Jesus. Não adianta você ficar mendigando: Senhor, olha para mim, coitado de mim, olha como é que eu estou chorando, estou sofrendo. Você está e tem um monte de gente que está também. Você está chorando, mas tem um monte de gente pior que você. Tem muita gente sofrendo muito mais. Deus tem sido gracioso com a igreja. Deus tem guardado as nossas vidas. Nós temos que parar de mendigar. Nós temos que levantar numa postura de fé. Independente das situações, nós temos que nos posicionar diante da palavra. Deus não está aqui para fazer carinho na alma de ninguém, nos sentimentos de ninguém. Deus está aqui para liberar sobre a sua palavra. A Bíblia diz que Ele move céus e terra pela sua palavra. Deus não move céus e terra por mim e por você, querido. Por mim e por você Ele já fez. A sua obra já está consumada na cruz. Aquilo que nós precisamos hoje, vamos precisar amanhã, já está conquistado para nós na cruz há 2000 anos atrás. Já está feito, já foi feito. O que nós precisamos é nos levantar. O que nós precisamos é nos posicionar. E a Bíblia diz, querido, que quando ele ouve
Levanta, o mestre te chama, levanta, ele está te chamando. Ele lança de si a sua capa. Ou seja, ele tem uma atitude de falar assim: eu não preciso mais disso, a minha vida vai mudar. Porque ele sabia que ele estava fazendo menção de uma promessa de Deus ao seu povo. Ele sabia que ele estava se levantando para ir de encontro àquele que poderia fazer. E quando nós olhamos, querido, para a palavra, quando nós olhamos para o texto, nós vemos Jesus aguardando ele chegar. E quando ele chega, parece ser uma pergunta sem nexo, né? O que queres que eu te faça? Oxa. Quando alguém está passando por uma situação financeira difícil demais, e você pergunta assim: eu posso te ajudar com o quê? A pessoa fala: me dá um abraço. Ela fala isso: você me arruma alguns R$1.000 aí, que o negócio está feio. Se a pessoa está precisando de um abraço, não adianta você ficar dando presente, não adianta você querer dar dinheiro, ela precisa de um abraço. Parece ser uma pergunta sem nexo de Jesus, sim ou não? Sejamos sinceros. O cara era cego. Jesus sabia que seus olhos haviam sido vazados. Não era uma cegueira natural. Mas ele pergunta para receber novamente do coração daquele homem o que ele realmente queria. O que aquele homem queria, amados, nesta situação aqui, não era simplesmente o tornar a ver. O tornar a ver para ele estava dentro de um contexto de derrota. O tornar a ver estava dentro de um contexto de humilhação, da sua família ter sido morta por os inimigos, dos teus olhos terem sido vazados, de ter sido tirado o direito dele de lutar, de conquistar, de ser um homem chefe de família. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quando Jesus pergunta: o que você quer? Ele fala: Senhor, eu preciso de Ti para que eu seja restaurado por completo na minha vida. O tornar a ver para aquele homem, irmãos, não era somente enxergar. Nós muitas vezes chegamos diante de Deus, as pessoas chegam diante de Deus querendo a bênção de Deus. Querem isso ou aquilo como os presentes que Deus tem. E Deus tem, glória a Deus por isso. Mas o Senhor não está preocupado em nos dar presentes e dar bênçãos aqui e ali. O Senhor está preocupado em restaurar a nossa vida. O Senhor está preocupado em transformar a nossa vida, em restaurar aquilo que foi destruído pelas situações, por coisas que aconteceram, por escolhas erradas nossas também, que nos levaram a momentos de caos. Nós precisamos, sabe, irmãos, assumir isso diante do Senhor, começar a olhar para Jesus, olhar para a palavra, olhar para as Escrituras, e falar: peraí, é muito mais do que eu imagino. Deus tem muito mais para mim, não é simplesmente me adornar de bênção. É transformar o meu ser. Não é simplesmente eu conquistar algo em Deus, é permitir ser transformado pelo seu Espírito Santo. Vocês estão me entendendo, queridos? Essas pessoas que chegaram diante de Jesus, aquelas que chamaram a atenção de Jesus, aquelas que realmente fizeram com que o Senhor parasse o seu curso para voltar a elas. Em um momento da sua vida, eles despertaram e foram de encontro à promessa de Deus, a Cristo. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Jesus, filho de Davi. Como eu disse a você, eu fico imaginando Jesus, quando ouve a primeira vez: Jesus, filho de Davi. Ele: opa, alguém está chamando diferente. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele: isso, deixa isso crescer no teu coração. E as pessoas: para com isso, não incomoda ele, para com isso, fica quieto. Filho de Davi. E eu imagino o ímpeto, sabe, do Espírito dentro de Jesus, olhando para a situação, falou: vai, mais um pouco, clama, torne isso verdade na sua vida. E ele começa a gritar cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Ele vai se levantando, queridos. Cada grito daquele era ele se levantando, mesmo cego, mendigando, numa situação natural deplorável. Ele se levantando
no seu interior, ele se levantando diante das Escrituras, ele fazendo menção da promessa. E eu pergunto a você, você tem se levantado diante da promessa de Deus? Não de promessas, irmãos, vocês me entendem, amém? Essa promessa, esta aqui, é as Escrituras, o que está escrito. Aquilo que te dá base, aquilo que te garante, aquilo que te muda, aquilo que te constrói. Aquilo que traz para você o que eu e você precisamos. Será que nós temos nos levantado diante das Escrituras e chegado diante de Deus e falado: Deus, olha para mim. Senhor, eu sou teu filho. Sabe, você não é um ninguém. As pessoas podem achar você um ninguém. As pessoas podem desqualificar você e a mim. As pessoas podem zombar de você e de mim. Mas diante do Pai, nós somos filhos. E nenhum pai tem prazer em ver o seu filho mendigando. Nenhum pai gosta quando o filho chega aqui, ai paizinho, não sei o que, com gracinha. Eu, pelo menos, irmãos, chegou com um mimimi, com frescura, já na hora. Todos os meus filhos sabem, não adianta. Por quê? Porque não é isso que eu espero deles. Eu espero que eles sejam homens e mulheres, sabe, de postura. Eu ensino eles desde pequeno. Fez graça, fez, já não dou, não faço, não abro. Não vai ter o meu sim. Não vai ter. Mesmo que eu queria dar, eu não dou. Para ensinar. Para que eles possam, desde pequenos, entenderem que através de uma postura correta, que através de eles entenderem o que querem e precisam, mas tem a forma certa. E eu, como pai, preciso ensiná-los. E você acha que o pai não nos ensina? Você acha que o pai não nos ensina? Aí eu pergunto a você, se não fosse a hemorragia na vida daquela mulher, será que ela teria procurado Jesus daquela forma? Será que os inimigos não tivessem vazado os olhos de Bartimeu? Será que ele teria clamado do jeito que ele clamou? Você acha que Lázaro, se não tivesse morrido, ele teria experimentado o poder da ressurreição que há em Cristo Jesus? Não. Nós muitas vezes queremos de Deus, queremos que o Senhor faça tudo aquilo que Ele tem para nós, mas não queremos passar ou nos portar da maneira como que precisamos. Todo mundo pede um milagre para Deus, sim ou não? Como precisamos do milagre de Deus. Deus faz um milagre na minha vida. Deus opera um milagre em mim. Senhor, eu preciso do teu milagre. A gente só se esquece, irmãos, que antes do milagre vem a impossibilidade. Todo mundo quer um milagre, mas ninguém quer passar por uma situação impossível. Porque isso traz medo, insegurança. Isso desestabiliza os nossos corações. Mas não há como receber um milagre sem passar pela impossibilidade. É na impossibilidade, é na dificuldade, é na luta, na dor, que a nossa fé, ela entra em ação. É quando você não tem o controle de nada, porque na verdade você não tem, nem eu. Quem sabe o que vai acontecer conosco amanhã? A gente tem uma ideia, mas se a graça de Deus não for conosco para que as coisas aconteçam, não pode mudar tudo. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Hoje as pessoas que nós amamos estão aqui, amanhã podem não estar mais. Temos visto isso de uma forma muito latente. E a gente acha que tem um controle de alguma coisa? Não, não temos. E nós precisamos entender isso. Agora nós temos que dispor o nosso coração à palavra, às Escrituras. E saber e confiar que nós somos filhos de um Deus justo, verdadeiro, fiel. De um Pai de amor que cuida dos seus filhos. Essa verdade não pode sair do nosso coração. Essa verdade não pode sair das nossas vidas. Aquele homem estava numa situação extremamente difícil, mas quando ele ouve Jesus de Nazaré, ele, chegou o tempo da promessa de Deus se cumprir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alcançou o favor de Deus, alcançou a graça que ele precisava. Jesus, o que queres que eu te faça? Irmãos, Jesus deu carta branca, ele falou, pede o que você quiser. Jesus não colocou limites para ele.
Jesus não colocou nenhum empecilho para ele. Nada seria difícil demais para Jesus realizar. Porque o mais difícil que nós achamos e que o homem enfrenta é a morte, sim ou não? Sim. Mas diante da morte, como eu disse aqui do exemplo de Lázaro, que já estava morto há mais de 4 dias, já cheirava mal, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, porque se Jesus brada, morto vem para fora. Ah, irmão, ia ser um Deus nos acuda. Porque todos que estavam mortos até aquele momento iriam ressuscitar. Porque Ele é o autor da vida. Ele fez todas as coisas e tem todo o poder e autoridade nele. Ele deu uma ordem específica a Lázaro. Lázaro, é você. Vem para fora. E a morte não pôde deter um corpo no estado de putrefação, cheirando mal. Se recompôs na hora, ao som da voz de Jesus. E ele chegou diante daquele homem e falou: o que quer que eu faça por você? O que você quer? Ele poderia ter pedido tudo, irmãos. Mas na sua postura, diante da promessa, ele falou: Senhor, eu quero a restauração que há em ti. Eu quero ver novamente. E o resto deixa comigo. Porque eu vou continuar lutando. Eu vou continuar defendendo a minha família. Eu vou me levantar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Postura. Eu não quero nada além, Senhor. Eu quero restauração. Eu quero dignidade. E é interessante que Jesus olha para ele e fala assim: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. E a Bíblia diz que no mesmo instante ele pôde ver. Como? Jesus. Mas não é possível. Jesus. Mas não tem jeito. Jesus. Quando se fala em Jesus, queridos, tudo é possível. Quando se fala no nome de Jesus Cristo, tudo é possível. Ou não é isso que está escrito? Tudo é possível ao que crê. Em quem? Em Jesus. Jesus chegou diante dos seus discípulos e falou assim: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. Não precisa ser muita fé, não. Assim, ó. Vocês diriam a este monte: lance daqui no mar. E assim seria feito. Jesus não colocou, talvez, pode ser. Ele disse: assim seria feito. É claro, irmãos, que ninguém vai ficar transportando montanha, né? O que Jesus estava dizendo ali é que a nossa fé nele tem o poder de fazer o impossível ao homem. A nossa fé em Jesus tem o poder de destravar as promessas de Deus nas nossas vidas. E podemos experimentar de graça, de favor, de milagres em nós, na nossa família. Vocês estão me entendendo, queridos? Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos, sabe, como eu disse a você no início, vendo algumas situações, sabe, meu coração apertado por algumas pessoas que passam por situações difíceis. Eu falo: Jesus, ajuda, Senhor. Desperta, Senhor. Faz a pessoa entender, levantar-se. Quando nós aprendemos esse caminho, nós destravamos coisas que nós nem imaginamos sobre nós. Eu e você temos sido ensinados pelo Espírito Santo, amém, querido? Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele ensinar. O que nós não podemos fazer é parar. Lembra do que eu disse a você? Talvez, se aquela mulher não tivesse aquela enfermidade, ela não teria ido até Jesus da forma que foi. Se Bartimeu não tivesse a sua visão tirada, ele não teria o momento, a experiência que ele teve com Jesus ali. Os momentos de reveses, de confronto que nós passamos. Se nós estamos em Deus e Deus em nosso coração, nós temos que aprender
E chegar para o Espírito Santo e falar assim: fala, eu estou ouvindo, estou aberto, muda a minha vida. Só que muitas pessoas hoje não querem um confronto. Muitas pessoas hoje não querem aprender. Muitas pessoas hoje querem ser do jeito que elas acham que tem que ser. E isso trava ao invés de liberar. Isso retém ao invés de ser derramado. Não adianta, queridos. Nosso Senhor, nosso Pai, Ele não é movido por birrinha de filho. Nós nunca vimos tantos memes, tantas coisas nas redes sociais da geração mimimi, né? É ou não é? Mas é uma triste realidade. Por quê? Porque as pessoas hoje estão tão sensíveis, sabe, eu não estou falando das dificuldades interiores, não é isso não. Mas as pessoas hoje não podem receber um não. As crianças, os adolescentes hoje, quando recebem um não, misericórdia. O que nós vemos é terrível aí fora. Eu estava acompanhando uma reportagem algum tempo atrás, e alguns psicólogos na Europa estavam dizendo assim: nós erramos. E nós destruímos uma geração, fazendo com que os pais não corrigissem os seus filhos. Nós criamos uma geração doente, fraca emocionalmente, que não aguenta as verdades da vida, porque elas não receberam o não, porque elas não receberam a disciplina, porque elas não receberam a correção da vara. Crianças que cresceram sensíveis emocionalmente, abaladas, fracas, não conseguem lidar. E renomados psicólogos, doutores nas áreas, cientistas, disseram: nós erramos. Nós precisamos mudar isso. Mas como é que muda, irmãos, agora? Como é que muda? Se o diabo está trabalhando na humanidade para destruir os valores que Deus zela, princípios que Deus estabeleceu. A nível geral é muito difícil, mas eu e você podemos mudar no Senhor. Amém? Como nós podemos mudar o mundo? Mudando a nós mesmos. Como eu vou colaborar, ensinando-os da minha casa a ter uma postura correta de fé diante da palavra de Deus. Que as pessoas vejam em nós, assim como nós olhamos hoje para a palavra e aprendemos com este homem aqui. Irmãos, o que ele experimentou, o que ele recebeu, transformou a sua vida. E eu e você precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Deus tem isso para você. Há restauração em Cristo para a tua vida. Não importa a área, não importa. Há restauração em Jesus. Se levante diante das promessas. Se levante diante das Escrituras e não abra mão delas. Não abra mão delas. Fique firme. Fique estabelecido. Esteja aberto. E deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida. Amém? Através do altar o Senhor vai conduzindo a igreja. E como Ele tem guardado, tem sido tão bondoso conosco. Vamos nos colocar em pé. Você. Quero orar por você. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Comece a falar com Deus, querida. É você e o Espírito Santo de Deus. É você e Ele neste momento. Talvez você precise clamar no teu coração: aí, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você precise aí dar um brado no teu interior. Deixe-lhe ouvir o clamor do seu coração. Deixe-lhe ouvir o clamor da tua vida. Mas ore. Ore. Fale com Ele. Fale com Ele. Apresente as situações. Se você precisa de restauração, imagine Jesus diante de você, dizendo: o que queres que eu te faça? Oh, Espírito Santo de Deus. Bartimeu, ele lançou mão da sua capa.
Ele teve um momento ali de abnegação, de renúncia. A capa era a única coisa que o mantinha protegido. Ele poderia usar a capa, estender e fazer uma proteção de sombra durante o dia escaldante do sol abrasador. Assim como ele poderia se envolver e ela o esquentar nas noites frias dos desertos. Era a única coisa que o trazia proteção. Era a única coisa que o mantinha protegido e seguro. Mas quando ele ouviu, Jesus te chama, ele lançou, ele abriu mão da sua capa, ele dizendo: eu não preciso mais disso, eu estou em Jesus, eu não preciso mais de apoios naturais, eu tenho a Cristo agora. Se lance nele. Você já chamou a atenção do coração de Jesus? Porque um dia ele consumou a sua obra na cruz e você disse sim. Você um dia chegou diante dele e falou: Senhor, eis aqui a minha vida. Tu és o meu único e suficiente Salvador, eu sou o teu. Escreva meu nome no livro da vida, Senhor, eu sou o teu. Você já chamou a atenção dele, você tem a atenção dele, você tem o Espírito Santo na sua vida. Levante-se, postura, diante das Escrituras, diante da palavra, diante das promessas. E eu tenho certeza, querido, que a restauração de Deus virá, a cura de Deus virá, a libertação virá, tudo aquilo que você precisa virá na sua vida e na vida da sua família, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele não mudou, Ele continua amando os seus, Ele continua protegendo os seus, Ele continua otorgando do céu as bênçãos sobre a sua igreja. Há uma promessa. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A situação pode estar difícil, a luta pode estar difícil, mas no final de tudo, em Jesus, é você que prevalecerá, é você quem vencerá, é você quem conquistará tudo que Ele tem. Comece a chamar as promessas dEle, o que está escrito ao teu respeito, a respeito da igreja, a tua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome do Senhor. Pai, eu declaro guarda e favor sobre os teus filhos. Eu declaro, Pai, esta unção, o poder que é na tua palavra, sendo manifesto, sendo liberado, Senhor, as vidas, em nome de Jesus. Pai, nós não queremos ser como aquela multidão que saiu do Egito, Senhor, rumo à terra prometida, rumo à conquista, mas morreu no deserto, porque não teve postura, porque não reconheceu, porque não fez o que tinha que fazer diante de Ti. O Senhor cumpriu a Tua promessa, o Teu povo entrou na terra, mais uma geração morreu no deserto, e nós não queremos morrer no meio do caminho, nós não queremos ficar à beira do caminho, nós não queremos, Senhor, deixar de conquistar tudo que o Senhor já tem para nós. Nós queremos tudo, Senhor, tudo que o Senhor tem, nada além e nada aquém, Senhor. Mas tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem para mim e para minha família, tudo que os meus irmãos têm em Ti, para eles, para suas casas. Eis-nos aqui, Senhor, nos levantamos diante da Tua presença, em nome de Jesus. Oh, Filho de Davi, tem compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, nos abençoe porque somos Teus. Aleluia, amém, irmãos, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no teu coração? Diga: Senhor, eu recebo esta palavra em meu coração, e não abro mão das Tuas promessas sobre a minha vida. Tudo que está escrito ao meu respeito, eu não abro mão, porque eu sou Teu filho, eu sou a Tua igreja e Tu és o meu Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Em nome do Senhor, que você possa ter uma semana repleta de bênçãos diante da presença dEle.
Se levante, lembre, quando as coisas ficarem difíceis, tenha postura, clame pelas promessas de Deus. Saiba quem você é. Ele é sobre ti. Em nome de Jesus, vão na paz. Em nome do Senhor, Deus abençoe. Em nome de Jesus, você que está aí nos assistindo, lembre-se, a partir de quarta-feira nós vamos passar os dias onde nós transmitiremos os nossos cultos aqui, ok? Nós vamos preparar aí, nós vamos aprimorar as plataformas, o canal, para que você tenha aí a melhor experiência conosco através da internet, em nome de Jesus. E você que é daqui de Bebedouro e tem a possibilidade, esteja conosco no presencial, porque é extraordinário. É ou não é, igreja? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Beijo no seu coração. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar em nome de Jesus. Vão na paz, igreja, em nome do Senhor. Que vontade que eu estou de falar para vocês. Dá um abraço apertado em quem está do seu lado. Sabe, sinta aí, mas ainda não pode. Mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente está liberado para isso. Em nome de Jesus.